Assim como cria ou pensamento serve para conhecer as coisas materiais e suas relações, e é o poder criador da vida material, assim, Jnana nos familiariza com a consciência dos seres viventes e exerce o grande poder de amor nos homens. Jnana é sabedoria, que não se deve confundir com o conhecimento. Acertadamente dizem os livros que todo o nosso conhecimento das coisas é a Vidya, a Jnana. Mas esses dois termos têm sido impropriamente traduzidos por ignorância, quando em verdade significam a sabedoria. A palavra ignorância se refere exclusivamente à carência de conhecimento, sem relação com Jnana. A Jnana Vijnana Sahitam, a sabedoria irmanada com o conhecimento, é a verdadeira sabedoria, que tem de conduzir a humanidade à perfeição, porque o eu obtém proveito quando dirigem a sabedoria e o conhecimento. Sri Krishna explicou com perfeita clareza o significado da palavra sabedoria em 2 versículos de Gita, quando fala das coisas que os homens podem empregar a serviço de Deus e em benefício da humanidade. Diz assim: mais aceito que qualquer oferenda é o sacrifício da sabedoria, ó Parantapa, porque toda a plenitude de ação, ó Pata, culmina na sabedoria. Aprende isto por discipulado, por investigação e por serviço. Os sábios, os videntes da essência das coisas, te instruirão em sabedoria. Seguramente Krishna dava a entender que quantas obras os homens realizaram no passado pereceram no pó, porém que, não obstante, o fruto dessas obras perdura como sabedoria na alma humana. E também que esta sabedoria não é o mero conhecimento das coisas acumulado na mente, senão a compreensão da vida. Qualquer que seja o tipo de suas obras neste mundo, distingue-se claramente o sábio do erudito. Se, por exemplo, é professor ou estadista, não terá nenhuma ideia nem plano pré-concebidos a que tenha de submeter seus discípulos ou cidadãos, senão que será sumamente sensível às condições de vida daqueles com quem trate, aos seus pensamentos e sentimentos e ao estado de sua consciência, respeitando-os como o engenheiro respeita em seus projetos as propriedades da madeira e do aço. O mais a propósito para instruí-lo não é aquele que melhor conhece um assunto, senão aquele que, por sensível à vida, está capacitado para compreender a consciência de seus discípulos, pois ele necessita algo mais do que o conhecimento adquirido pelo estudo, necessita da experiência do coração, dimanante da simpatia e contato da vida com a vida. Quem, em todo o mundo, supera em sabedoria a mãe que inconscientemente tudo pospõe à felicidade de seu filho. Portanto, a sabedoria é uma espécie de sentimento sublimado, ou melhor, um sublime sentimento especial da alma, que não se transmuta em nenhum sentimento inferior. Com certa precaução, cabe dizer que o seu aspecto negativo, em simpatia ou sensibilidade a respeito das vidas alheias, e que sua modalidade positiva são potências do amor. A sabedoria é o real sentimento humano, e sua corrupção é o desejo. A sabedoria é o amor dos seres viventes à vida, enquanto que o desejo é o amor às coisas materiais. Se um homem deseja vivamente bens materiais, poderio ou fama no mundo, deixa atrás de tudo isto o anelo de vida mais alto. Mas como incorre no erro de considerar-se uma personalidade material, um corpo com uma série de pensamentos e emoções a ele adstritos,
sua ideia do crescimento da vida o conduz a desejar bens materiais e poderio pessoal, sem se aperceber de que seus próximos são seres viventes, pois para ele não são mais que complexos e animados mecanismos materiais, que o agradam ou desgostam, segundo lhe sirvam ou estorvem, para a realização de seus planos e desejos. Mas o sábio é sensível à vida dos demais seres, considera como sua própria a todo instante, e não traça plano algum sem tê-la em conta, de sorte que o amor que assim enche a sua vida a enaltece e dilata sem cobiça de sua parte. É-lhe impossível ambicionar fama e não aceita ocupar as mentes alheias para ampliar-se e multiplicar-se nelas, senão que, ao contrário, movido de universal simpatia, encherá sua mente e sua vida com os interesses e necessidades do próximo. O amor nos traz a vida, não só a física, impelindo-nos a nascer neste mundo, senão que a cada instante nos dota da mais esquisita sensibilidade e nos conduz a novas experiências e deveres. Conhecida é a antiga descrição do avaro que desce ao porão ou sobe ao desvão de candeia na mão, e ali se fecha para deleitar-se na contemplação de seu tesouro, adornando seu pescoço e braços com as joias em que se recreia com mórbido prazer. E, contudo, não desfruta do positivo prazer, porque sempre se sente tomado de repentino temor, e o sobressaltam as sombras que projeta a trêmula luz de sua candeia, que se estremece a cada ruído. Verdadeiramente o egoísmo do avaro receia o contato do próximo e estreita horrivelmente a sua vida. Mas o amor a expande, dissipa todo o temor e humaniza o homem. É o real sentimento humano, e quem o perde, perde sua verdadeira vida, embora prossiga o movimento do corpo. Essa narração, muito em voga na Índia, demonstra quanto o amor difere do pensamento, e como se há de obedecer aos ditames do amor, em tudo quanto concerne a vida humana. Faz muito tempo, vivia em uma populosa aldeia da Índia um potentado ricaço, já velho e de mau gênio, pois empregava toda a sua riqueza e poderio em perseguir e atormentar os que não eram de seu gosto, pelo que trazia atemorizados os aldeões. O filho deste opulento magnata era de benigna condição, e todos anelavam o dia em que ele herdasse as riquezas e o poderio de seu pai, e fosse uma bênção para os seus vassalos. Certo dia, chegou à aldeia um errante sannyasi, que ia por toda parte praticando bem, e deteve-se ali algum tempo. Muito logo se apercebeu da conduta do tirano senhor, e disse para consigo em breve reflexão: por que não matar este velho e livrar esta gente de sua angústia, e dar ao filho oportunidade de prodigalizar o bem, o que seguramente ele fará enquanto puder. O velho não é feliz, e nada me importa o que se faça de mim, conquanto que eu faço o bem. Mas depois se pergunta aos que escutaram a narração: que fariam vocês no caso do sannyasi? O lógico parece que é um bem matar um tirano. Contudo, felizmente, a maioria dos consultados responde que não mataria o velho, como tampouco o matou o sannyasi do conto ao seguir os impulsos de seu coração. A sabedoria nos dá a conhecer que todos nós formamos uma unidade, e tão insensato seria crer que se pode adquirir a felicidade prejudicando ao próximo, como alcançar a verdade por deliberada falácia do pensamento. Análogo problema está hoje equacionado no Ocidente pelo método experimental da vivissecção. Ninguém se compraz nela. A todos faz estremecer de horror,
e aos investigadores que têm de praticá-la, lhes repugna ao princípio, até que se lhes endurece o coração. Pratica-se a vivissecção em nome da lógica e do bem da humanidade, e ao entendimento parece desculpável, porque ela propende para diminuir o sofrimento humano. Mas ainda que fosse possível essa minoração do sofrimento humano, não será por semelhante processo, enquanto o karma governar o mundo, pois disso resultaria o endurecimento dos corações humanos e o retardamento do progresso da raça. Seguramente que todos imaginamos a futura humanidade composta de indivíduos de grande amor e poder, sem arrastar-se pelas brechas do solo, lastimavelmente escravizados a decrépitos corpos, que têm de cuidar e manter com grave prejuízo e incrível dor ao próximo. Contudo, parece que ninguém se apercebe de que sua falta de sabedoria afasta tão gloriosos dias. Também se nota a sabedoria no ingênuo sentimento que anima o filósofo Emerson, o qual, ao regressar à sua casa de uma viagem, costumava tocar com a mão os mais baixos ramos das árvores de seu jardim, e afirmava que lhe parecia que as árvores se alegravam de voltar a tê-lo entre elas. O mesmo se observa entre muitos dos escritos e poesias de Rabindranath Tagore, que se compenetra com o espírito de uma criancinha ou de um arroio e sente a finalidade da vida nas míseras vielas de uma populosa cidade. Jnana, a sabedoria, é amor, a consciência da unidade da vida.